Qual o efeito da periodicidade nos estados eletrônicos? Esse é o problema que o teorema de Bloch se propõe a resolver. O teorema foi demonstrado no final dos anos 20, quando o estado sólido passou a ser visto como um laboratório para o teste das ideias da mecânica quântica. O local foi Leipzig, na Alemanha, quando Sommerfeld conduziu uma reformulação do Instituto de Física, chamando jovens pesquisadores como Wenzel, Debye e Heisenberg, então com 26 anos. O personagem principal, Felix Bloch, foi o primeiro aluno de doutorado de Heisenberg. O teorema fez parte da tese dele. Essa foto é do grupo que se formou naquela época. Em primeiro plano está o Pius e o Heisenberg. Atrás do Heisenberg é o Bloch, também mostrado aqui em destaque. Então, qual que era o problema mais especificamente? O problema era que a teoria clássica de condução em metais ela falhava porque ela era uma tentativa de levar a teoria cinética dos gases para o domínio dos sólidos. Os elétrons eram vistos como gases de elétrons e que moviam livremente entre os íons e tinham colisões com os íons que mudava abruptamente o momento deles. Isso levava a livres caminhos médios muito da ordem do espaçamento atômico, que é muito pequeno comparado com os resultados experimentais, ordens de grandezas maiores. Além do mais, a teoria não explicava porque alguns materiais conduziam e outros eram isolantes. Então, a solução proposta pelo Bloch foi introduzir a periodicidade que caracteriza a rede cristalina. Então, ele aproximou a rede por um potencial 3D periódico, não levou em consideração a interação mútua entre elétrons, é um problema complicado, nós vamos ter a oportunidade de tratá-lo mais adiante. E a solução foi que o efeito do potencial periódico era fazer com que o elétron fosse descrito por uma onda que diferia de uma onda plana, que era a solução elétron livre, por uma modulação periódica. Essa é a essência do teorema de Bloch. Então vamos ver as ideias básicas por trás da demonstração. A demonstração detalhada vocês encontram nas notas de aula. A hipótese é a periodicidade do potencial. Potencial U, avaliado em R mais um vetor de translação da rede, não se altera, é U de R. A demonstração reside na definição de um operador de translação através da sua ação em uma função f. Então, um TL aplicado em f avaliado em R vai fazer esse f ser avaliado em R mais o vetor de translação da rede R maiúsculo L. Essa é a definição do operador de translação. A ideia funciona porque os operadores de translação eles comutam entre si e também comutam com o hamiltoniano. Então, que eles comutam entre si é imediato perceber, porque se eu translado por Rn, ou seja, aplico o operador Tn, e depois translado por Rl, ou seja, aplico o operador Tl, isso é o mesmo que primeiro transladar por Rl e depois por Tn. Então, a ordem que eu aplico o operador de translação não vai alterar o resultado. Os operadores de translação comutam entre si. E também comutam com o hamiltoniano, isso é imediato mostrar, vocês encontram nas notas de aula. Mas qual é a consequência disso? A consequência é que os operadores de translação e o hamiltoniano eles compartilham uma base de autovetores. É sempre possível achar uma base de autovetores comuns aos operadores T e H. Aqui se desenha o esquema da demonstração. Nós vamos encontrar as propriedades da equação de autovalores do operador de translação e assim chegar às propriedades da equação de autovalores para o hamiltoniano. Então, quais são essas propriedades do operador de translação? A propriedade fundamental que nós vamos usar é que se eu translado por Rn e depois por RL, ou seja, aplico Tn e TL, então eu estou transladando por Rn e depois por RL. Isso é o mesmo que transladar por Rn mais RL.
Essa propriedade se traduz em uma propriedade de autovalores. Lambda L e lambda N tem que ser igual a lambda L mais N. Em seguida, decompomos o operador de translação em translações ao longo das três direções. N uma vezes na direção 1, 0, 0, N duas vezes na direção 0, 1, 0, N três vezes na direção 0, 0, 1. Isso também se traduz numa decomposição de autovalores. Lambda L é lambda numa direção N uma vez, vezes lambda na outra direção N duas vezes, vezes o lambda na outra direção N três vezes. Ora, essas propriedades sugerem que o autovalor admite uma representação na forma de uma exponencial e elevado a i, um certo k, escalar o vetor Rn de translação da rede. Então, nós conhecemos agora os autovalores do operador de translação. E com a ação de t em psi, nós chegamos ao teorema de Bloch. Uma primeira expressão do teorema de Bloch está contida nessa equação, que é uma consequência de tudo que nós vimos até agora. Tn aplicado em psi, por definição, é psi de R mais R maiúsculo N. Mas também Tn psi é lambda N psi. Mas agora a gente sabe que o lambda N é um exponencial. Então, Tn psi é E elevado a ik escalar Rn psi. Uma formulação do teorema de Bloch é dizer psi de R mais Rn maiúsculo é igual a E elevado a ik escalar Rn maiúsculo psi. A outra formulação a gente encontra aqui, conhecida como teorema de Bloch. Psi de k é igual a E elevado a ik escalar R minúsculo e uma função u que tem a periodicidade da rede. Isso é totalmente equivalente à expressão de cima. Basta eu, nessa última expressão, escrever um psi de R mais R maiúsculo. Então, substituir o R no lado direito por R mais R maiúsculo. E o R, argumento da função U, vai ser substituído por R mais R maiúsculo também. Então, onde tiver R, eu vou pôr R mais R maiúsculo. Como o Uzinho é periódico, eu vou gerar o próprio psi. E vai sobrar um E elevado a ik escalar R maiúsculo. Isso eu recupero a equação de cima. Então, estão aí as duas expressões equivalentes do teorema de Bloch. Que eu reproduzo uma delas. E a gente percebe, então, que o teorema introduz um novo índice para indexar os estados eletrônicos, que é esse vetor K. O mapeamento dos estados eletrônicos usando esses números quânticos leva à chamada estrutura de bandas, que é o tema da nossa próxima revisão.